tarde, Cabo Frio, boa tarde, região dos Lagos. Eu sou o Juarez Volotão, estou de volta, com o nosso encontro toda semana. Já estava com saudade de você, falando francamente com você, direto dos estúdios da TV Litoral News. Nosso programa de hoje é um programa especial. Nós vamos discutir o nosso estado do Rio de Janeiro, Brasil, análise política e, claro, Cabo Frio, para que você possa ficar antenado com o que está acontecendo e todos esses movimentos políticos, até porque 2020 pede. Eu recebo, ele é deputado estadual, tem chamado a atenção pelo seu trabalho na LERJ, doutor Serginho. Boa tarde, doutor Serginho, obrigado. Boa tarde, Juarez. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Sempre um prazer estar aqui no Falando Francamente. A gente pode discutir um pouquinho política, falar de projetos, falar um pouquinho da região, do estado como um todo. Sempre um prazer estar contigo. Vamos começar a nível nacional, Você tem feito aí um trabalho junto à sua galera, junto à família Bolsonaro e todos os apoiadores, que é o novo partido, a criação do Aliança pelo Brasil. Aqui em Cabo Frio, teve alguns da mídia, na verdade eu vi um representante da mídia, tentando meio que desmoralizar esse trabalho, com mensagens ali subliminares, deu certo, não deu certo. Você vai responder para o nosso telespectador como foi essa mobilização aqui em Cabo Frio, no Jardim Esperança, em Tamoios, da criação e do recolhimento das assinaturas para o Aliança pelo Brasil. Então, Juarez, na verdade o movimento do Aliança pelo Brasil é um movimento singular. E assim, eu sou somente mais um soldado, mais um aliado do presidente Jair Bolsonaro. E como não poderia deixar de ser, enquanto deputado, líder da bancada bolsonarista na LERJ, eu tive a iniciativa de fazer os movimentos aqui em Cabo Frio, a minha cidade. E obviamente que a força política do presidente Jair Bolsonaro é muito grande. Aqueles que criticam o movimento do Aliança pelo Brasil certamente têm uma posição política oposta dele. A gente tem que respeitar essas posições, mas certamente que o Aliança é um partido que nasce no ineditismo, onde em recorde de tempo se consegue o apoiamento com reconhecimento de firma das pessoas. As pessoas voluntariamente vão ao local de apoiamento, pagam do próprio bolso o reconhecimento de firma para facilitar a iniciativa do lançamento do partido. Então, assim, aqueles que torcem contra, pode continuar torcendo, fica do lado de vocês, que a gente tem a convicção de que fizemos um bom trabalho junto do nosso presidente Jair Bolsonaro. Foi um grande sucesso. A nível nacional, você postou até na sua página, já deu uma atualizada, a gente replicou isso na página do Juarez Volotão, está lá para que você possa acompanhar. Já conseguiram o que era necessário de número de assinaturas? Como que está o andamento disso, doutor Serginho? Então, Juarez, a gente não vai esmorecer em relação à colheita de mais assinaturas. Por quê? O processo de homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele é um processo burocrático. E por mais que a gente tenha obtido inúmeras assinaturas com reconhecimento de firma, pode ser que algumas assinaturas sejam desconsideradas. Então, quanto maior o número de assinaturas que a gente consiga ainda de apoiamento, melhor, mais fácil sai o partido. A gente continua no movimento em que pese já termos as assinaturas suficientes para lançarmos o partido Aliança pelo Brasil. E mesmo assim, como você bem disse, o movimento continua. O trabalho para recolhimento de assinaturas do Aliança pelo Brasil continua, é isso? Continua. A gente é um entusiasta do presidente Jair Bolsonaro, conservador por essência, por natureza. E assim, esse projeto, que é um projeto partidário para a mudança efetiva do Brasil, um partido que nasce originariamente com sua essência conservadora, a gente segue firme e forte na busca de mais colheitas, mais apoiadores. Quanto maior o número de apoiadores, mais forte fica o partido. E a gente, enquanto líder da bancada bolsonarista e líder aqui em Cabo Frio desse movimento, a gente não poderia deixar de dar continuidade. Você se imaginou detentor de um mandato que o povo te elegeu, deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo no olho do furacão com rompimento do clã do Bolsonaro e seu também com o partido PSL, e com isso rompimento com o governador Wilson Witzel? Se imaginou nisso tudo? Vamos lá, a política é muito dinâmica, Juarez? Claro que Dessa vez foi rápido, A gente não esperaria que a coisa acontecesse de uma maneira tão abrupta e rápida. Mas, obviamente, que a gente não pode fechar os olhos para a realidade. O governador Wilson, que foi eleito em cima da bandeira Bolsonaro, com 6 meses de mandato, se lança candidato a presidente da República. Isso é uma temeridade para o estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, que quando o presidente Jair Bolsonaro fala em alto e bom som que o governador está tentando destruir a sua família e é testemunha do fato de uma interferência do governador em um procedimento de investigação sigiloso,
Claro que eu, pela minha lealdade, por minha gratidão, vou me posicionar sempre fiel aos meus líderes e, como não poderia ser diferente, me posicionei como deveria ser, seguindo nosso presidente Jair Bolsonaro, com quem eu fui eleito, com quem eu me mantive leal e fiel. Em relação ao PSL, aconteceu também esse movimento Sim. de ruptura, fui eleito pelo PSL, mas a escolha nossa de ir para o PSL se deve simplesmente ao fato do presidente Jair Bolsonaro ter ido para o PSL. Se o PSL hoje é grande, é o maior partido do país, se deve ao presidente Bolsonaro, não ao PSL. Então, assim, a gente abre mão de tempo de TV, abre mão de fundo partidário, enfim, abre mão de tudo para seguir a nossa linha de lealdade à nossa liderança política. Nós estamos direto dos estúdios da TV Litoral News entrevistando o doutor Serginho, deputado estadual. O seu nome, doutor Serginho, foi ventilado em todos os portais e sites de mídia a nível nacional nessa confusão aí de um suposto processo de impeachment, ou pedido de impeachment relacionado ao governador Wilson Witzel. Explica para o nosso telespectador o que está acontecendo. Então, assim, lá atrás o presidente Bolsonaro, já afirmei aqui, disse que o governador teria interferido num processo sigiloso para atingir a família. Esse foi um primeiro ponto. Certo. Posteriormente, numa discussão no plenário da Alerj, o presidente da Alerj afirma categoricamente que o secretário Lucas Tristão, secretário do governo, o ameaçou o parlamento, afirmando que teria 70 dossiês contra os 70 deputados em decorrência de investigação sigilosa. Agora, o que é inédito nisso tudo é que o presidente da Alerj afirma que este fato ocorreu na presença do governador. E assim, essa omissão do governador em relação a uma ameaça dessa à liberdade do parlamento não pode passar em branco. Eu, assim, estou ali na Alerj para algumas causas. A primeira é fiscalizar o Poder Executivo. As demais é buscar as conquistas para a nossa região, para o nosso estado, com trabalho. Então, assim, eu, enquanto fiscalizador, não vou me omitir, não vou me acovardar. Quando a gente vê um cenário desse, de afronta ao Estado democrático, à democracia, de imediato eu já abri o processo de impeachment do governador, sem qualquer receio, não tenho rabo preso com um grupo político, com um grupo econômico, e fui para dentro do governador porque é o certo a ser feito. Eu aprendi na minha vida que existe o lado certo e o lado errado, e na minha escolha eu entendi que eu fiz o certo. Quando você verifica um crime, que na verdade a gente está diante de um crime, verifica um crime, se eu, enquanto parlamentar que tenho obrigação de verificar isso e fiscalizar o Poder Executivo, não poderia ficar calado em razão disso, propus o processo de impeachment. Acredito que o governador vá ser cassado, porque quando se atenta contra as prerrogativas dos parlamentares, a própria base governista vai ver que foi um atentado contra eles, um atentado contra a população. O deputado que ali está, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, ele está porque o povo colocou. E quando o povo coloca ali, coloca para que ele exerça as suas prerrogativas em plenitude. E se vem um governador e se utiliza de instrumentos ilícitos para interferir nessa liberdade do parlamentar, não tem como a gente tomar outra atitude que não seja a da propositura do processo de impeachment. O governador Wilson Witzel, como você bem disse, ele tentou surfar nessa onda, foi eleito na bandeira, junto com a família, se dizendo apoiador do clã Bolsonaro. E logo depois já se lançou como um possível pré-candidato à presidência, mal cumprindo aí o seu mandato como governador. Mas também tem protagonizado, deputado, alguns escândalos, né? Conversando com o vice-presidente e mostrando para todo mundo, isso saiu na imprensa, sem autorização, no caso do vice-presidente. Você acha que essa demonstração do governador, ele está se mostrando quem ele realmente é agora e se mostrando um oportunista político? Então, na verdade, Juarez, ninguém engana por muito tempo. As pessoas podem enganar por pouco tempo, mas ao longo do tempo a gente vai começando a transparecer quem a gente realmente é. Não adianta você tentar ser um personagem na sua vida, no seu cotidiano. O governador realmente surfou uma onda conservadora. Hoje ele demonstra que ele não é nada daquilo. O fato dele se lançar pré-candidato a presidente da República de uma maneira intempestiva, isso por si só não lhe retira do viés conservador. Isso seria uma temeridade para o Estado do Rio de Janeiro, porque essa parceria governo do Estado, governo federal, é essencial para a edificação de um Estado economicamente sólido. Nesse aspecto, eu acho que ele errou politicamente. Agora, ele errou no aspecto de lealdade
quando ele realmente começa a traçar pautas que são dissociadas daquilo que ele pregou na campanha. Ele segmentou todas as suas secretarias com partidário, fez o toma lá da cá. A gente vê os partidos ocupando as secretarias contrariamente a tudo aquilo que ele pregou. Em campanha. Pregou em campanha. A gente pode observar o governador adotando algumas pautas que são da esquerda. Ainda essa semana ele assinou um decreto que trata de pautas de ideologia de gênero, que a direita é completamente contrária, assim, que afronta os valores da família tradicional, enfim. Então a gente vê que o oportunismo político realmente se salientou nesse caso aí. E assim, quem vai pagar esse preço é ele, porque o povo não é bobo. Quando você trai o seu eleitorado, a política aceita até a traição, mas o traidor ela não aceita. Nós estamos direto dos estúdios da TV Litoral News, falando francamente com você, entrevistando o deputado estadual, doutor Serginho. Nesse racha, né, nesse imbróglio político envolvendo PSL, governador, Bolsonaro, Serginho, você segue então firme com o clã Bolsonaro e firme aos seus eleitores que te elegeram com as bandeiras do governo Bolsonaro, correto? Eu sigo firme com a família Bolsonaro, com os valores que eu tenho como valores corretos, aqueles valores que me impulsionaram a entrar na vida pública, e não vai ser a política que vai me fazer mudar. Nem mesmo o desejo eleitoral de uma vitória fará eu mudar os meus valores. Os valores que foram construídos no decorrer da minha vida, da minha criação, aquilo que meu avô José Gonçalves me passou, que minha mãe me passou, meu pai, enfim, aquilo que é construído no dia a dia. Então, assim, não vai ser a política que vai me fazer transigir em relação a isso. Apesar de eu ser um estadista, uma pessoa que pensa no conjunto, inclusive a gente pensa até em quem pensa diferente da gente. O agente político tem que exercer o seu mandato para todos, mas sem transigir com os nossos valores. Se tiver que ir para o embate ideológico, a gente também vai, Juarez. Você acredita, deputado, que essa onda da mudança, como foi até eleito o próprio presidente Jair Bolsonaro, inclusive o governador, você e tantos outros, ela tende a se fortalecer agora para o pleito eleitoral de 2020? Então, assim, primeiro que o conservadorismo não é uma onda. O conservadorismo, na verdade, é a manutenção dos valores que a gente traz na vida. Independente de politicamente, eleitoralmente, isso estar bem ou não, a gente vai manter a linha. Volto a reafirmar. Agora, obviamente que o presidente Jair Bolsonaro hoje tem uma força política muito grande. Por mais que inúmeros veículos de comunicação tentem desfazer essa imagem do presidente, lançam, na verdade, existe uma boa parte da imprensa, que é a imprensa marrom, que a gente chama, que lança todo o tempo fake news ou manchetes que tentam denegrir a imagem do presidente. A população hoje tem pleno acesso às mídias sociais, o presidente consegue transmitir seu recado. Muita gente reclama assim, olha, Jair Bolsonaro não segue a liturgia do cargo, mas ele foi eleito sem seguir essa liturgia e disse que faria dessa forma. Então, assim, não há surpresa para ninguém. Pode existir surpresa para os políticos que querem ocupar espaços políticos como ocorria anteriormente, e agora ele se mantém firme. Seria muito simples para ele ocupar os espaços, dando as benesses que eram feitas nos governos anteriores, e o nosso Brasil continuaria a crescer a passos lentos. Então, assim, é importante que a gente faça uma ruptura, ruptura de paradigma da forma de administrar o nosso país. Isso trará consequências para as gerações futuras, e o presidente Jair Bolsonaro vai deixar um grande legado, que é o legado da reconstrução de uma política saudável que há muitos anos a gente não consegue observar. Não sei nem sequer se já existiu uma forma de conduzir a política como ele tem feito hoje. Na opinião do deputado, como você avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro e como você avalia também o governo do governador Whitson? Vamos lá. O governo Jair Bolsonaro mantém a sua linha ideológica intacta em todos os segmentos. Precisamos avançar em muita coisa? Precisamos. Ainda na semana passada eu vinha conversando com o nosso senador Flávio Bolsonaro sobre a quantidade de obras que temos feito, quanto avançamos, obras de infraestrutura enormes, com recursos escassos. O nosso ministro Tarcísio tem feito assim, uma coisa magnífica, usando o Exército, barateando as obras, dando celeridade. A nossa economia tem crescido com o nosso ministro Paulo Guedes. Agora, tem muito mais coisa para avançar. E assim, as pautas políticas
para o crescimento do Brasil precisam ser aprovados e dependem do Congresso Nacional. E aí que entra a necessidade de uma habilidade política para a gente conseguir avançar sem transigir com aquela velha política. Então, assim, essa é a habilidade que o nosso presidente da República tem que ter. Ele hoje consegue construir inúmeras pautas, mas a gente precisa avançar muito mais. O povo brasileiro precisa avançar mais, sabendo que o Brasil já está dando certo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está fazendo assim, um governo esplendoroso, em que pese todas as críticas da esquerda sobre o governo, a gente tem certeza que a gente está avançando e o Brasil já está mudando. E o governador, como que você avalia? O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson. Então, volto a dizer, o governador Wilson, por exemplo, tem a pauta da segurança pública. É uma pauta que vai bem no estado do Rio de Janeiro, mas vai bem em todo o país. Tá? Nos outros aspectos, a gente observa a mesma política anterior. O simples fato dele investigar deputados atrai para ele uma política pior, inclusive, do que a gente vivenciou com governos anteriores. Nunca se viu um atentado tão grande à democracia como foi feito. Então, assim, o que eu desejo para o governo do estado? Eu desejo o melhor. Eu quero que o governador Wilson realize um bom mandato, mas infelizmente eu acho que isso vai ser impossível. Porque, na verdade, quando a pessoa se desvirtua da sua ética, da sua moral, a tendência é a coisa dar errada. E eu espero que a coisa não avance para um lado negativo como a gente está vendo que vai. Agora, que o governo do estado precisa melhorar em vários aspectos, principalmente nos aspectos políticos, isso precisa. Nós estamos conversando, falando francamente com você, o deputado estadual, doutor Serginho. Falamos agora, nesse primeiro bloco, a nível nacional. Daqui a pouco a gente vai falar CPI da Prolagos. O doutor Serginho está fazendo um barulho, comprou a briga, né, principalmente de você, nosso telespectador. Vamos falar de Cabo Frio, vamos fazer uma análise e, claro, falar do mandato do deputado. Eu vou para o comercial, mas eu volto já já. Você fica comigo.